Bom dia, bom dia, princesa do meu coração, minha ajudadora e todo meu querido Daniel. Você também. E o mais importante de todos, o Espírito de Deus está presente. A palavra diz que aonde dois ou mais estão reunidos falando o nome dele, ele se faz presente, então ele está aqui presente. Nós vamos ler o capítulo 3 de Coríntios, que fala sobre as divisões na igreja, um tema difícil, um tema muito complexo, onde a gente precisa ter um discernimento muito grande. E o tempo é curto, né, para a gente poder ficar falando, e também para não ficar muito enfadonho, a gente procura fazer no máximo até 20 minutos. As divisões na igreja. Sincretismo religioso. Sincretismo religioso é quando uma pessoa sai de uma religião, espírita, adventista, candomblé, umbanda, e vai para uma outra religião, né? E ela leva para dentro da onde ela vai aquela cultura. Por exemplo, uma pessoa que é espírita provavelmente vai procurar uma igreja pentecostal, aonde tem profecias, aonde tem a unção do Espírito Santo, falar em línguas, né? Então, que nós possamos entender que nós precisamos trocar tudo isso por Cristo, né? E precisamos entender que nós devemos... a minha esposa uma vez falou para mim que se você quiser conversar com o Espírito Santo, você deve procurar ele. Você não deve procurar outros espíritos. Você deve ir se preparando, e quando você estiver pronto, ele vai falar com você. Ele vai falar com você de alguma forma. E com ela, ele fala de forma audível. Comigo, ele fala através de uma intuição. Com o outro, ele faz através do estudo da palavra. Mas você sabia que muitas pessoas fazem interpretações equivocadas sobre a própria palavra? Elas não fazem nem por maldade, é porque elas interpretam de uma maneira errada. Eu procuro interpretar o que está escrito dentro do que o Espírito me fala. Então, divisões dentro da igreja. Dentro da igreja existem pessoas que vieram do mundo, que eram de todos os tipos e pensam e raciocinam, mas que estão ali para ouvir a palavra. Então, ouça para que não haja divisões dentro da igreja. Paulo está pregando para um grupo de pessoas que era gentio, era pagão, e também judeus, né? Muitos se converteram ao cristianismo e agora existem outras pessoas se infiltrando e falando coisas diferentes. Isso aconteceu com Jesus também. Ele terminou o capítulo anterior, o capítulo 2, ele falou o seguinte, né? Ele falou: o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí ele entra na divisão da igreja. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Ou seja, muitas dessas pessoas que tinham ido para ainda tinha muito do desejo da carne. A gente fala a carne é fraca, né? Só se o espírito for forte. Se o espírito não estiver forte, a carne é muito forte. Então, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem
Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribui a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Eu sou apenas um correio. Estou entregando aqui, uma correspondência para você, direto da palavra de Deus. Entende isso? O que planta e o que rega tem um só propósito, e que cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Lembra que eu falei que eu sou interesseiro? A minha recompensa, o meu pagamento é Deus me levar para morar com Ele no céu. Pois nós, como cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Conforme a graça de que Deus me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, o fundamento, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo, há mais de 2000 anos atrás, lançou o alicerce. Eu estou construindo em cima do que ele lançou, Jesus Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 2, 20, ele fala assim, vamos ver o 19. Portanto, isso ele escreveu para os Efésios. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Eu sou membro da família de Deus, edificado pelo fundamento dos apóstolos. Jesus Cristo é o fundamento, é o alicerce, é a rocha, né? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Incrível, né? Então, ele diz aqui, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, pedra, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, com o que você está construindo? Pensa sobre isso. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Incrível, né? Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se torne um sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens. Ninguém se glorie em homens. Porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. E nós, eu e vocês, somos um. Porque Deus, no seu mistério, ele fez convergir todas as coisas
em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, proteja, nos ilumine. A minha esposa vai trazer uma palavra de carinho. O Daniel, desculpa, o irmão Daniel vai trazer uma palavra de carinho, de conforto. Duas coisas que me saltou aqui a atenção, né? 1 Coríntios capítulo 3. Essa questão da divisão da igreja também é uma coisa atual, né? Estava se discutindo isso aqui lá na era aqui de Coríntios, né? Estamos falando que ano que é aqui mais ou menos, Thales? 2010 anos. 2010 para trás. E você vê que isso é recente até os dias de hoje, né? Então acho que o que eu entendo aqui que ele fala, até de uma forma educada, é uma ofensa, né? Porque ele aqui diz assim, ó: não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças. Ele está chamando nós de crianças, né? Não nós todos, mas quem tem essa mente da divisão, de querer dizer que eu sou do pastor A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C, mas você se esquece que quem foi crucificado por nós foi Cristo. Não foi o Thales, não foi a Márcia, não foi o Daniel, foi Cristo que morreu por nós. Então que você tenha isso claro na sua mente, meu amigo, meu irmão, minha irmã, né? De ficar colocando a confiança no homem, na doutrina da igreja. Foque no que Cristo ensinou. Ele fala aqui do edifício aqui, né? Onde é que ele fala aqui, ó? O alicerce, ó, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então eu acho que esse é que você tem esse fundamento na sua alma, no seu coração, tá bom? Creia no Senhor Jesus, creia em Jesus Cristo. Amém. Como teu Salvador. Que beleza, poucas palavras, cheio de sabedoria. Eu amo isso, é muito bom. Bom dia, Deus abençoe. Queria também me chamou a atenção o versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além de que já está posto, que é Jesus Cristo. E qual é o alicerce que você está colocando no seu coração, na sua mente, no seu lar, no seu trabalho, na vida das pessoas? Que a gente venha realmente colocar o alicerce de Jesus, porque o Senhor fala: conhecereis a verdade os libertará. Esse é o alicerce do Senhor, para que a gente possa dar continuação e pregar o Evangelho por todas as criaturas e todas as partes. A gente dá oportunidade daqueles com o coração aberto, que é por amor, quiserem aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, possa levantar sua mão onde estiver, fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, escreva meu nome no livro da vida, que o Senhor possa transformar a minha vida, Pai, que o Senhor possa ter liberdade de conduzir a minha vida para a honra e glória do Senhor, para que eu venha ser o Seu filho, Pai, não mais criatura de Deus, mas ser sim o Seu filho, fazer parte desse corpo em Cristo Jesus. Me ajuda a ser um verdadeiro adorador, te espírito em verdade. Assim eu te louvo e te agradeço pela sua oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, eu amo vocês, mas Jesus ama muito mais, tá bom? Amém. Deus possa tocar seu coração. E assim, se você está criando divisão numa igreja, eu vou te dar um caminho, né? Um caminho. Porque é muito ruim você desagregar a obra do Senhor. Você causar turbulência na obra do Senhor. Se tiver fora da palavra, você conversa com o pastor. Fala com ele: pastor, o senhor tem pregado e eu não tenho conseguido entender porque eu acho que está fora da palavra. Se você falar com esse pastor e ele não aceitar o que você estiver falando, você ora por ele, bota teu joelho no chão e ora por ele. E se você tiver bastante desconfortável e ver que ele é um falso mestre, um pastor falso, um hipócrita, ele deve ser filiado a
alguma... Por exemplo, a Assembleia de Deus tem o corpo administrativo. Então, você explica para esse pastor que você vai fazer uma representação em cima para que eles possam interpretar, porque você não está conseguindo interpretar. Mas não cause divisão no rebanho. Não cause divisão no rebanho. Não comece a fomentar pessoas para fazer facção contra aquilo que o pastor está falando, porque você acha aquilo errado ou equivocado. Então, existe várias maneiras de você resolver o problema sem que você possa fazer uma divisão, né, uma facção. Ou, em último caso, você migra para uma outra igreja. E quando chegar nessa outra igreja, procura Cristo. Não procura pastor, não. Procura a palavra, Cristo. Se estiver fora da palavra, sai dali. Porque a palavra... Você lê a Bíblia? Você lê? A palavra, ela é o nosso manual e não o homem. E não a interpretação do homem. Né? Você usa a palavra e pede ao Espírito Santo para conduzir a sua vida. Mas não cause divisão dentro da igreja, para que o rebanho não seja prejudicado. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe.